Muito bem. Vamos, então, abrir o quadro técnico. Armazenar os grãos com segurança, protegidos de fatores externos que possam vir a danificar, então, a sua integridade, é sinônimo também de preservação dos investimentos feitos durante toda uma safra. Alguns produtores, eles optam, então, por guardar parte dessa produção para comercializar futuramente. E esses períodos de guarda, eles podem ser curtos, mas também mais longos. Nesse processo, a manutenção da qualidade dos grãos armazenados pode, então, ser um desafio para o produtor. E para abordar esse assunto, está conosco Volney Meneghetti, engenheiro agrícola, professor do IFAR Campus Panambi. Bom dia, professor Volney. Bom dia, Analice. Obrigado pelo convite. Bom dia aos demais aqui, o professor Sandro, meu colega. O professor Lud, que eu acho que ele vai entrar, né, na sequência. Nosso colega também, professor do campus de Birupá. Daniel, né, nosso companheiro e parceiro aqui do Instituto Federal Farroupilha. Sim, tu abordaste aí a questão da manutenção, né, da qualidade. Isso. É a proposta, né? Exato. E tendo, então, em consideração todo esse processo de armazenagem e esse desafio, quais são os desafios que o produtor rural pode encontrar realizando isso? Analice, o que se busca, né, além de rentabilidade, né, o porquê armazenar na propriedade, por exemplo. Uhum. Claro, aqui é uma região, eu já morei em diversas regiões do estado, aqui é uma região que as cooperativas elas são bem mais fortes, elas estão muito mais sólidas, mas em outras regiões do estado ou país, que a armazenagem ela é mais jovem, né, digamos assim, a armazenagem própria ela, né, melhora aí a rentabilidade do produtor. Ele consegue escoar esse produto numa entre-safra, onde o frete está mais em conta. Eu posso trazer até um exemplo, um case, que quando eu estava gerente de unidade armazenadora, a economia em frete e pedágio, né, pedágio até não é tanto porque eu deixava de transportar água, né, para transportar um produto mais seco na entre-safra, mas a economia em frete, por exemplo, R$ 22,00 a tonelada contra R$ 18,00 a tonelada, isso só foi por causa do tempo. Então, era um projeto que se pagava em 7, 8 anos, né, de forma muito fácil. Só em armazenar na propriedade e eu poder escoar esse produto numa outra época. Eu não estou nem falando aqui em barganha, né? Eu posso vender para quem eu quiser. E chegou um certo momento que eu escapava até do pedágio, eu entregava direto ao porto. Então, isso... Claro, o Daniel ele vai comentar aqui a questão de diminuição de custos e tal. Mas eu trago para a armazenagem que eu consigo fazer também uma diminuição, né, de despesa. Eu não estou pagando tarifas de secagem, não estou pagando tarifas de armazenagem, eu estou economizando em frete. Tal. E ainda, quem sabe, na hora da venda, ainda eu consigo ainda um diferencial de preço. Tá, então, assim, essas seriam as vantagens da gente ter esse processo. Mas e os desafios? Os desafios... Para falar de uma forma simples, eu coloco 100 quilos e no final do ano eu tenho que tirar 100 quilos de lá. Né? O mesmo peso e a mesma qualidade. Que aí até o professor Sandro vai abordar o porquê que pode diminuir de 100 quilos isso aí. Né? Que alguns manejos inadequados, o que pode ocorrer. Né? Não é simplesmente, então... colocar o grão. Existe aí todo um processo que é necessário para que ocorra uma manutenção. Exato. E o que é necessário para a gente fazer essa manutenção? Assim, vamos puxar até desculpa, eu esqueci. A Margarete comentou, né, do tempo da avó. Então. Vamos pensar assim, eu ainda sou jovem, eu vivi pouco a questão, por exemplo, da conservação da carne. Uhum. Né? Mas eu me lembro da infância... né, que tinha a carne de suína guardada em latas, né, que aquilo era frito e guardado em latas, incorporado na gordura. Isso é uma forma de manutenção. Né? Quando sobrava muita fruta,
a mãe fazia chimia, geleia. Isso é uma forma de manutenção, com açúcar. Antigamente, guardávamos a carne salgada. Isso é uma forma de manutenção. O sal, altamente higroscópico, remove a água da carne. E eu conseguia conservar ela por mais tempo. No grão, a gente remove a água. Através de equipamentos de secagem e colocamos em silos e fizemos a prática da ventilação, né? Porque o grão ele tem um aquecimento, ele tem uma respiração assim como nós, é absolutamente normal isso. E a gente então, quando ele começa a aquecer, a gente faz uma certa ventilação e a gente conserva esse produto então até uma próxima safra. Porque qual é o desafio? A gente colhe em 30 dias e a gente consome 365. Exato. É a questão dos prazos, que podem até ser um pouco maiores, se for preciso, né? Exato. Não existe um prazo que precise ficar, um limite de estocagem, né? Não. De armazenagem, né? Exato. Então, assim, resumindo em 2 palavras, nós temos que baixar a água desse grão, o conteúdo de água dele, e nós temos que baixar a temperatura dele. Joia. E todo esse segmento também, eu acredito que cada ano está saindo novas tecnologias, está acontecendo também avanços, né? O que nós temos hoje para falar sobre novas tecnologias na questão dessa manutenção? Sim. Nós temos hoje assim, diferentes pautas, como automação, a parte ambiental e a parte de segurança. A parte de segurança, até eu comentei aqui quando quando eu estava aqui no estúdio, nós temos uma linha temporal que foi janeiro de 2013, que a gente está vendo agora os processos, né, que estão ocorrendo lá em Porto Alegre, que foi a tragédia da Botkiss. Né? Então, a questão de segurança ela mudou a partir daquela data para cá. Um marco, né? É um marco. Né? Por exemplo, os projetos que eu executava, né, antes de ser professor, a gente não levava em conta essa questão de ter PPCI, como é que era abordar as questões de segurança. Lógico, existem as normas desde a década de 70. Né? Mas eram coisas assim, era muito mais tranquilo, né? Era muito mais tranquilo não dizer que aquilo estava certo ou não. Tá? Eu acho que agora está certo. Hoje não, hoje, né, faz-se um projeto, as normas elas ficaram mais rígidas, né? E elas estão sendo cumpridas. Tá? Então, faz-se um projeto e o PPCI está andando em paralelo. Uma vez não, fazia-se, depois pensava-se na PPCI. Então. Tanto que em 10 anos de experiência em armazenagem eu nunca vi um bombeiro nas atividades que eu fazia. Né? Hoje, se perguntarem, por exemplo, o próximo o Daniel e tal, para outras pessoas que armazenam nas propriedades, eles estão totalmente adequados já com a questão da parte de prevenção de contra incêndios. Tá? Então, isto foi uma evolução, né? Além do Ministério do Trabalho, que ele está mais ativo na cobrança das suas normas. Repito, as normas sempre existiram, mas elas eram um pouco deixadas de lado. Assim, está né? ocorrendo, então, agora uma fiscalização dessas normas. Sim. Se vocês observarem, né, ao passar pelas BRs, rodovias, olhem uma unidade armazenadora, ela pode ser até antiga, vocês vão ver que tem as partes de proteções, estão lá, toda pintada em amarelo. Aquele amarelo, há 3, 4 anos atrás, ele não existia, aquelas estruturas. E aquilo foi adequado. Né? Guarda-corpos, escadas. Então, facilitou bastante também o processo de quem está ali trabalhando. Né? É mais seguro, é mais interessante, sim. Em relação à automação, professora, assim, a gente acompanha muito essa questão tecnológica, né? Como Isso. a gente falou. E a gente vê que hoje o produtor ele pode ter na palma da sua mão todos os dados. Né? Quais são as dicas para o produtor em relação a essas novas tecnologias quando a gente fala de automação do armazém, a gente fala tanto em armazenagem 4.0, dessa necessidade de ter esse controle tão preciso para tomar a decisão certa.
para evitar essas perdas, né? Assim, Margarete, a automação ela veio ao encontro, né, veio para ajudar, né? Ela consegue ajudar, é mais fácil. Por exemplo, no meu início de carreira, eu media a temperatura da massa de grãos com um equipamento pendurado no pescoço e uma planilhazinha, ia anotando. Depois ficava com aquele monte de papel, com dificuldade de gerar gráficos, porque aquilo é tudo trabalhoso, digitar aquilo. Então, as tomadas de decisões eram mais difíceis. Ou ligar e desligar um equipamento dependia do conhecimento de quem estava ali interpretando aqueles resultados. Então, gastava-se mais energia, gastava-se mais tempo. E às vezes, por exemplo, que nem eu comentei, né, eu preciso baixar a temperatura da massa de grãos. E isso tem uma influência direta, por exemplo, no que o professor Sandro vai falar. E aí, essa temperatura, ela está adequada das 2 às 6 da manhã, por exemplo. E não tem ninguém que vá fazer a operação desse equipamento nesse horário. Porque eu estou num período de entre-safra, não tenho gente 24 horas. Então, a automação, ela permite que isso ande por conta. Eu só preciso, né? E quando digo para os meus alunos, a automação não pode tomar conta da tua vida. A gente tem que saber interpretar. O equipamento é um equipamento burro. Ele só vai fazer o que a gente disser. Então, a gente tem que dizer as coisas certas para ele. Exato. Para gerar os relatórios Exato. corretos, Exato, né? E a interpretação também é um grande desafio, porque muitas vezes eu acho que acontece isso, né? O próprio produtor, às vezes, tem o sistema, a gente tem acompanhado isso também na questão dos maquinários, tratores, né? Colheitadeiras, plantadeiras, tem um sistema super evoluído, tecnológico, mas às vezes falta essa mão de obra para fazer esse manuseio e poder tirar proveito desse sistema. Fazer as leituras. Fazer as leituras, né? Saber regular de forma correta. Enfim, acho que esse é um grande desafio também dentro do processo de armazenagem, né? Sim, até para nós isso é difícil como professores, né, professor Sandro? Embora eu tenha 41 anos, mas o que eu vi de automação, o que eu estudei de automação, eu tive aula com DOS. Imagina, né? Então, assim, eu tenho até pena dos meus colegas professores de informática, porque o que eles viram na faculdade, aquilo hoje não se aplica. Tudo evoluiu muito. Isso acontece evoluiu conosco muito, então. na comunicação também. Eu Totalmente. imagino que sim. Imagina, nós nos formamos aprendendo a fazer rádio, televisão e jornal. E hoje a comunicação passa toda pelo digital. Todo digital. Eu lembro e eu uso este exemplo para fazer a manutenção de uma bomba, numa estação de bombeamento que eu cuidava lá, eram 10 motores de 300 CV, eram bombas de 700 milímetros. Para fazer a manutenção de uma bomba, eu tive que... eu ia até a estação de bombeamento, isso dava 17 quilômetros, abaixo de chuva, com tracionado de ponta a ponta. Cheguei lá com o paquímetro, fiz todo o modelo do que eu precisava, cheguei, desenhei e mandei por fax para Santa Maria, para a representante. Né? Eu estou falando de algo de 10 anos atrás, né, que não pegava celular, não tinha WhatsApp, não tinha 15 anos, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, era mais difícil, né? Hoje facilitou bastante. Então, a gente tem que aproveitar essas ferramentas. Né? Exatamente. Mas seguindo na automação, a gente tem automação também, a questão de sensoriamento, né? Temperaturas. Então, não é incabível, né? Por exemplo, um operador de secador queimar uma carga lá. Ultrapassou a temperatura da massa de grãos, que isso impacta num arroz que quebra, num trigo que não vai dar uma farinha ruim, né? Num milho que vai ter problemas lá na ração e tal. Então, hoje tem sensores que chegou a tal temperatura, emite um sinal sonoro, desliga algo, então tem facilitado bastante isso. Né? E, entre outros itens de segurança, né, eu vou tocar no equipamento e eu, né, encosto em algum obstáculo lá e ele bloqueia e para. Né? Então, vai ter não vai dilacerar uma mão ou coisa do tipo assim, porque teve uma proteção de segurança. Então, a automação ela tem ajudado bastante, ela está muito presente nas armazenadoras. Né? Ela, obviamente, tudo isso encareceu, mas tem as suas vantagens.
o que eu percebo é que, paralelo ao avanço tecnológico, também nós temos que ter o avanço da qualificação desses profissionais que estão atuando no segmento, né? Sim. Então, aí eu quero puxar o professor Sandro também para a nossa conversa, né? E perguntar para vocês, com relação ao IFAR, quais são as contribuições que o IFAR está trazendo para o setor? Quer que eu comece, Sandro? Nós temos 2 cursos, né? Um curso que foi o curso técnico em pós-colheita, que foi criado há mais de 10 anos. Né? O professor Sandro, quando eu cheguei aqui, o professor Sandro era coordenador deste curso na época. Depois eu incorporei a equipe, mais outros professores foram incorporando. Era um curso totalmente voltado à área de armazenagem. Né? Esse curso saiu do catálogo nacional dos cursos técnicos, então a gente não pode mais ofertar ele. A última turma ela vai ingressar agora em 2022. Mas a gente não vai perder a ênfase dos nossos cursos aqui de Panambi, né, voltada ao segmento do pós-colheita. Então, nós temos hoje um curso de tecnologia em produção de grãos, que ele consegue abarcar essa parte de armazenagem. Nós temos 3, 4 disciplinas que é possível, né, dar uma ênfase bastante grande, porque esse é o métier da nossa região aqui, né? Nós temos 80 empresas fabricantes de equipamentos aqui e nossos alunos eles vêm das indústrias, eles querem se qualificar para ser um melhor projetista, um melhor vendedor, ou quem sabe, a minha atividade eu não gosto muito, mas eu quero a área da armazenagem, aí eu vou ser um supervisor de uma unidade armazenadora. Então a gente está conseguindo exportar de alunos para outros estados, porque eles já têm no berço a armazenagem. O meu pai era montadora, meu não sei o quê, então ele tem toda aquela... por exemplo, nós temos um professor nosso de informática que faz doutorado em armazenagem hoje. O pai dele era das indústrias, ele tem um carinho por essa área e ele está nos dando uma mão gigante, assim, porque é aquilo que nós comentamos. Hoje um cara da informática é essencial estar ao nosso lado, né? Em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então, assim, a gente está... O professor Sandro hoje acumula a função, né, de diretor de planejamento e desenvolvimento institucional. Então, a gente está até com um processo seletivo aberto, né, para o curso superior, hoje em tecnologia e produção de grãos. E mais cursos a gente abriu já um curso de técnico agrícola, de modalidade integrado. E estamos estudando aí, então, um outro curso também, nível pós-médio, né, também voltado para essa área agrícola. E a gente sempre vai dar essa ênfase à armazenagem, né?